Atreva-se a ser diferente. Frequentemente fazemos uma pergunta: como é que os primeiros discípulos foram capazes de sacudir o mundo? E hoje milhares de cristãos não conseguem sequer fazer cócegas. A razão é simples. Eles não haviam moldado a sua fé aos hábitos do mundo de então. Eram possuidores da verdade e sua fé não fazia concessão de princípios. Martinho Lutero, perante a grande convenção de sua época, declarou: "Aqui estou, e que Deus me ajude. Não posso proceder de outro modo." E ele fez mais pela liberdade religiosa que 1 milhão de conformistas que tinham perdido a vitalidade da verdadeira religião. A Bíblia ensina que a popularidade perante o mundo significa a morte. As ferramentas mais eficazes de Satanás são a conformidade e o comprometimento. Ele sabe que um homem plantado no meio de um povo pagão é capaz de fazer com que muitas pessoas se voltem para Deus e declarem: "Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Romanos 1,16. As palavras do apóstolo Paulo: "Já não vivo de acordo com as regras deste mundo", pesam e significam muito para nós hoje em dia. Como espada afiada, estas palavras cortam, expondo o nosso modo de viver. Não são palavras amáveis, são ordens com tom de batalha. Separam os débeis dos fortes. Mas são palavras que inspiram e necessitamos escutá-las ainda hoje. Primeiro, não moldemos nossas mentes segundo este mundo, de acordo com a sua propaganda, a sua conversação, a sua filosofia. O mundo executa uma gigantesca tarefa de lavagem cerebral. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente, o cristão vive assediado por publicidade secular e mundana. Anúncios que proclamam que o homem elegante prefere tal marca de uísque, dando a entender que os que não bebem uísque não são pessoas de bom gosto. Muitos espetáculos, inclusive no domingo, são dirigidos a quem tem sede de violência, sexo e desrespeito à lei. Parece que um cérebro poderoso e diabólico rege os assuntos deste mundo, e que o seu objetivo principal é lavar o cérebro dos crentes para que se amoldem a este mundo. As coisas do mundo ameaçam contaminar a corrente de pensamento cristão. Satanás estará batalhando para distrair você cada hora de se dedicar a ler a Bíblia e a orar. Mas por cima desse estrondo, podemos escutar a voz das Escrituras, que nos diz: "Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus." Filipenses 2,5. "E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12:2. Nós, cristãos, não devemos nos amoldar às ansiedades do mundo. Há muitos cristãos que torcem as mãos dizendo: "Que desastre este mundo!" A Bíblia nos diz que o mundo e seus desejos passarão, e que ele perecerá num cataclismo de julgamento. Nós, cristãos, devemos ser luz no meio das trevas. E a nossa vida deve mostrar tranquilidade, paz e gozo no meio da frustração, da confusão e da desesperança. Em segundo lugar, não devemos nos amoldar ao mundo no físico. Este nosso corpo está destinado a ser templo do Espírito Santo. Não devemos nos prostrar perante os templos de Baal. Devemos apresentá-lo completo a Deus, como sacrifício vivo. O nosso vestir, as nossas atitudes e os nossos atos
devem ser todos para a honra e a glória de Cristo. O propósito de Deus para nós é que nos amoldemos à imagem do seu Filho. O mundo pode pressionar, tentando deformar-nos, mas Cristo nos disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em terceiro lugar, não devemos nos moldar ao mundo no aspecto social. O mundo tenta nos absorver, metendo-nos em sua sociedade secular e moldando-nos à sua imagem mundana. Mas Cristo nos estimula a não nos ajustarmos a esses critérios. Disse sobre os que creem nele: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17:16. Uma grande parte da nossa conversação é mundana e não espiritual. É fácil copiar os hábitos do mundo e passar as noites falando de política, de esportes, modelos de automóveis ou espetáculos da moda. Muitas vezes, esquecemos que acerca da santa conversação devemos edificar-nos uns aos outros e que devemos ocupar-nos das coisas celestiais e não exclusivamente das terrestres. É certo que Jesus comeu com publicanos e pecadores, mas ele não se deixou ser absorvido e moldado pelo grupo. Ao contrário, ele aproveitou cada oportunidade para apresentar a verdade espiritual e levar as almas da morte para a vida. Os nossos contatos sociais devem ser não apenas agradáveis, mas também úteis, como oportunidades para compartilhar a nossa fé com aqueles que ainda não conhecem a Cristo de perto. Em quarto e último lugar, não devemos nos moldar ao mundo quanto ao aspecto espiritual. Não devemos ajustar-nos àquele que o mundo define como religioso, mas devemos esforçar-nos para cumprir o que Deus exige para sermos seus discípulos. Nos tempos de Isaías, nenhuma nação era tão religiosa quanto Israel. O templo, estava sempre cheio. O sangue dos sacrifícios fluía no altar. O povo observava estritamente as festas religiosas, e na casa de Deus ressoavam as orações. Mas o culto de Israel carecia de profundidade, de devoção genuína. A nação estava deteriorando a moral, apesar de que as multidões enchiam o templo. Pela boca de Isaías, Deus então disse: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e as convocações de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Isaías 1:13. Logo, Isaías indicou ao povo como voltar a obter o favor de Deus. A este povo, que era membro da igreja, a este povo que tinha sido educado de acordo com as formalidades das suas leis religiosas, mas que não vivia corretamente durante a semana, Isaías os advertiu acerca do castigo divino. Logo, disse-lhes como se purificar do seu pecado. Isaías disse: lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã branca. Isaías 1:16-18. Há milhares de pessoas que não se entregam a Jesus Cristo porque se moldaram ao mundo. Temem ser chamados de fanáticos ou de puritanos. Mas o cristão verdadeiro não é conformista. Assim, apelo aos cristãos de todas as partes que se tornem seguidores fiéis de Jesus Cristo, que não se amoldem ao mundo, mas antes
dia após dia,